Oi, meus amores! Na aula de hoje, vamos falar sobre a crise da República Romana. Lembra que a gente já estudou sobre a monarquia e o começo da República? Agora vamos falar sobre a República, sobre a sua crise. Vamos lá. Concomitante ao equilíbrio das forças empreendidas dentro de Roma, entre os patrícios e plebeus, os romanos realizaram uma expansão interna, tá? Então, assim, a gente vem de um contexto que existia um conflito muito grande entre os patrícios, grandes proprietários de terras, e os plebeus, que eram os pequenos proprietários de terras e que trabalhavam para os patrícios, né? A gente vem lá daquele contexto que a gente estudou semana passada, que os plebeus vão brigar politicamente para que eles tenham leis que beneficiem eles próprios, tá bom? E aí, nesse contexto, vamos ter uma expansão interna, ou seja, com os plebeus tendo leis que favorecessem eles próprios, então agora Roma estava, né, vivendo um momento bem legal. Por quê? Porque não tinha mais conflitos, por isso houve uma expansão interna. De que forma? Cresceu a população, né? E essa população, por ter crescido, vai precisar de mais alimentos, de mais terras, tá? Roma tinha dois pontos fundamentais para a expansão. Roma queria a expansão porque as terras de Roma estavam pequenas para a grande população que tinha, então tinha que ir atrás de outras terras para expandir. Um outro ponto era que, com a expansão, teriam mais terras, com essas terras poderia haver a questão da agricultura, ou seja, as pessoas teriam mais propriedades privadas, ou seja, mais terras, tá? Essa expansão, ela vai ser favorável de que forma, professora? Porque através dessa expansão, Roma vai conseguir comercializar com mais outras localidades. Com isso, também vai ter mais terras para fazer a plantação e a colheita de frutos, que a gente chama de agricultura, tá bom? Vamos lá. O expansionismo romano durou cerca de 5 séculos. Começou com a conquista de Eutrícia, quando os etruscos foram derrotados, tá? Então, Roma vai começar a se expandir. Tinha o que se expandir? Ele vai começar a entrar em conflito com outros povos, e aí, quando esses povos perderem, né, no conflito, Roma vai ter mais terras. Então, isso é uma expansão, ou seja, ter mais terras é expansão, tá? Então, Roma vai começar a conquistar várias terras e expandir, tá? Vai expandir nesse sentido de ter mais terras. Roma expandiu para várias localidades. Então, Roma vai começar a expandir por várias localidades. Com isso, vai ter mais terras para fazer a plantação e colheita desses frutos. Com isso, Roma vai ter mais riqueza, tá bom? Bom, nesse contexto de estar se expandindo, ela vai acabar encontrando uma ilha, né? Uma ilha que fica bem na costa da África, tá? No norte da África, que é Cartago. Então, vai haver uma rivalidade entre Cartago e Roma, porque Cartago era uma cidade que comercializava com várias outras localidades, como uma Sardenha, né? Como várias ilhas ali perto de Roma. E aí, Roma só queria expandir mais as suas terras. E Cartago achava que Roma era um perigo para sua comercialização. Nesse contexto, a gente vai ter o quê? Com essa questão dessa rivalidade de Roma com Cartago, a gente vai ter as chamadas guerras púnicas, tá? Olha lá, as guerras púnicas disputam entre o imperialismo romano e o imperialismo cartaginês pelo mar Mediterrâneo. Então, Roma e Cartago vão entrar em conflito, tá? Pelo mar Mediterrâneo, porque Cartago tinha uma comercialização muito grande ali, outras localidades, e que Roma queria. E Cartago estava no meio dos planos de Roma. Então, essas duas cidades vão entrar em conflito. A Primeira Guerra Púnica aconteceu em 264 anos antes de Cristo a 241 anos antes de Cristo, tá? Depois de várias lutas que duraram 23 anos, Roma venceu a batalha decisiva realizada na ilha de Égalas,
liderada por Amílcar Barca, e as forças cartaginesas tiveram que pagar um pesado tributo aos vencedores, entregar Roma às ilhas de Sicília, Córcega e da Sardenha, tá? Então, um dos grandes conflitos de Roma com Cartago era justamente pelas ilhas de Sicília, Córcega e Sardenha. E aí, nesse conflito, a força de Roma ela é muito maior. Por que a força de Roma é muito maior? Porque Roma, com a sua expansão, ela consegue mais soldados, né? E por ter mais soldados, então ela tem mais poder do que Cartago. E na Primeira Guerra Púnica, Cartago acaba perdendo, tá? Para Roma e ainda tem que pagar um alto tributo, ou seja, pagar tributo, né? Pagar uma quantidade de dinheiro para Roma, tá? Porque onde era Cartago, agora é domínio romano. E aí, só que os cartagineses não ficaram satisfeitos de estarem pagando altos tributos para Roma. E aí aconteceu o quê? A Segunda Guerra Púnica, que foi 218 anos de Cristo a 201 anos antes de Cristo, tá? O exército cartaginês rumo à direção norte e depois atravessa o Alpes, derrotou os romanos, conseguindo chegar a Roma. E aí é nesse momento que a gente tem um problema aí. Por quê? Porque no primeiro momento Roma ganha. E aí Roma acha tudo certo. Quando vê, os cartagineses se organizam e invadem, né? Invadem Roma e conseguem, né, quase dominar totalmente Roma. Só que o exército romano consegue reconquistar Roma de novo, né? E essa batalha é chamada de Batalha de Zama, em 202 a.C. Os cartagineses foram finalmente vencidos, né? Então, imaginem só que os romanos estavam lá, apresentava tudo certo, né? Tudo muito legal, organizado. Os cartagineses se organizaram e invadiram Roma, mas os romanos conseguiram se organizar e reconquistar Roma novamente, né? Fazendo com que agora, mais uma vez, os cartagineses fossem vencidos, tá? E aí, não satisfeitos, os cartagineses mais uma vez vão recorrer e vai ter a Terceira Guerra Púnica. Na terceira e última guerra, de 150 anos antes de Cristo a 146 anos antes de Cristo, um exército de 80 mil homens, liderado pelo general Cipriano Emiliano, foi enviado à África e reduziu Cartago, tá? Então, Roma juntou uma grande quantidade de soldados, né? Que foi liderado pelo general Cipião Emiliano, foram a Cartago e simplesmente, né, destruíram a cidade, queimaram todas as casas, todos os documentos, tudo que tinha em Cartago foi queimado, justamente porque Roma não queria mais que os cartagineses acabassem invadindo Roma de novo, né? E a guerra continuasse por muito tempo. Então, os romanos acabaram tomando essa decisão de queimar tudo, justamente para acabar com a história de Cartago, tá? Um outro ponto, a cidade foi totalmente destruída, seus 40 mil habitantes escravizados e as terras conquistadas divididas entre os invasores. Assim, Roma completou seu domínio sobre todo o Mediterrâneo. Dessa forma, né? Foi o que aconteceu com as pessoas que moravam lá em Cartago. Foram escravizadas, tá? Foram escravizadas, vão ser propriedade dos patrícios e também dos soldados que invadiram lá. Então, os soldados que estavam nessa invasão a Cartago, né, nessa Terceira Guerra Púnica, eles vão acabar ganhando essas terras onde é Cartago e também conseguindo escravos para trabalhar nessas terras. O que vai ser feito nessas terras? Vão plantar, né, produtos justamente para ganhar mais dinheiro, ou seja, ser mais rico, tá? E aí, de todas dessas três guerras, a gente vai ter algumas consequências, algumas coisas aconteceram no decorrer disso. Os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando essa política expansionista. Então, com a derrota de Cartago, Roma consegue o domínio do mar Mediterrâneo. Então, Roma comercializa com quem ela quiser, onde ela quiser. Toda a questão de comercialização é de Roma agora, tá? Então, Roma chega onde ela queria, né? Se redona de todo o mar Mediterrâneo.
com isso também conseguem expandir mais essas terras, ou seja, mais terras para produzir mais produtos, né? Para ser feita a plantação de produtos e comercialização posteriormente, tá? Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social chamada de homens ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios, tá? Então, esses homens e cavaleiros são exatamente aqueles caras que são os proprietários de terras que têm dinheiro também. Então, vão acabar enfraquecendo também os patrícios, né? Lembra? Os patrícios são os grandes proprietários de terras. Só que esses homens, esses chamados homens, esses cavaleiros, eles são mais ricos, tá? Então, acaba enfraquecendo um pouquinho até os patrícios. Uma das consequências, né, dessa expansão romana é também o quê? A crise agrária. Por quê? Agora se tem muitas terras, né? Então, a crise agrária devido ao aumento da miséria dos camponeses pobres provenientes do aumento de número de escravos e do latifúndio. O que vai acabar acontecendo? Anteriormente, os patrícios eram pequenos proprietários de terras, eles eram camponeses que trabalhavam justamente para os patrícios, tá? Então, os plebeus trabalhavam com os patrícios. Com essa questão dessa expansão de Roma, ocorre que os romanos vão agregar muitos escravos, vão se ter muitos escravos. E por ter escravos, os patrícios agora vão usar, né, os escravos para trabalhar nas suas terras e vão demitir os plebeus, fazendo com que os plebeus agora ficassem mais pobres e passassem fome, porque eram pequenos proprietários, as suas propriedades muitas das vezes eram tomadas, né, pelos patrícios. E por conta disso, né, esses plebeus eles ficam chateados porque agora os escravos tomaram o seu lugar no trabalho, tá? Transformação de uma economia baseada na pequena propriedade agrária e no trabalho livre, um sistema escravista de produção provoca a ruína dos camponeses, tá? Então, a gente também tem essa questão aí, né? Os pequenos proprietários agrários e os homens livres, né, ficaram na linha de pobreza, porque era muito escravo. Existia muitos e muitos escravos, sim, existia muitos escravos, tá? Muitos escravos, e os escravos eles eram a base da economia. Por quê? Porque esses escravos eles trabalhavam em todas as organizações de Roma. Esses escravos também eram vendidos, tá? Então, os romanos viviam da comercialização, ou seja, da venda desses escravos também, tá? E aí usa esses escravos para toda essa organização, fazendo com que as pessoas mais pobres e os plebeus ficassem sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. Os conflitos sociais e as lutas pela reforma agrária. Com a generalização da crise agrária gerada por expansionismo romano, surgiu em Roma dois tribunos da plebe, com o objetivo de trazer a solução para os camponeses empobrecidos. Ganharam destaque nesse cenário os irmãos Tibério e Caio Graco, medidas empreendidas por cada um deles, tá? Então, nesse contexto aí, que os plebeus estão cada vez mais pobres, muitas pessoas estão na base da pobreza, e também as grandes proprietárias de terras, a grande quantidade de terra, ela está nas mãos das pessoas mais ricas, que são os patrícios, tá? Então, os patrícios tinham muitas terras que às vezes não trabalhavam nessas terras, né? Enquanto tinha pessoas como os plebeus que nem tinham terras e passavam a miséria. E aí surge, né, em votação, dois irmãos que vão ajudar nessa reforma agrária, que é o Tibério e o Caio Graco. Vamos lá. Bom, o que foi que o Tibério fez? O Tibério Graco fez. O tribuno Tibério Graco propôs em 133 anos a.C. a lei agrária destinada a realizar em Roma a distribuição de terra inativa, não cultivada, entre os plebeus desempregados. Então, o Tibério ele fez o quê? Ele colocou uma lei na qual aquelas terras que não estavam sendo plantadas, aquelas terras lá que não tinham nenhum uso para os patrícios, serem dadas para o povo, serem dadas para os camponeses, para os homens livres, que quisessem trabalhar, quisessem viver para a sua subsistência, ou seja,
aquelas pessoas desempregadas, né, que não tinham emprego, pudessem trabalhar nessas terras. Logo, Tibério, logo os patrícios não gostaram disso, acabaram mandando matar o Tibério, tá? E aí, depois de 10 anos, fica ao poder o seu irmão, Caio Graco. Irmão de Tibério, em 123 anos antes de Cristo, Caio Graco reivindicou melhores condições de vida para a plebe. Conseguiu que o Senado aprovasse a lei frumentária e distribuía pão à plebe, com a ideia de que a plebe, né, os plebeus estavam na linha de pobreza. Então, ele vai, com a sua lei, diminuir o valor do trigo para que as pessoas pudessem, né, ter dinheiro para sobreviver. E também vai votar com a lei do irmão dele, do Tibério, né, de distribuir as terras para as pessoas mais pobres. Também vai ser morto pelo Senado, que não vai aceitar esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, em Roma vai se ter a questão do escravismo muito grande, né? Existem em Roma algumas condições para o indivíduo viesse a ser escravo, tá? Então, como eu falei para vocês, em Roma, a base da economia, a base da organização social também eram os escravos. Então, existiam algumas formas que a pessoa poderia se tornar escravo, tá? O endividamento, como eu falei para vocês já, o endividamento no qual a pessoa, vamos dizer, um plebeu, ele está devendo um dinheiro para o patrício e vai chegar um determinado momento, esse plebeu ele não vai ter dinheiro para pagar, então o pagamento dele é se tornar escravo do plebeu, do escravo do patrício, tá? Então, o endividamento. A gente também tem os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra são quando? Na expansão que ocorreu romana, acabou acontecendo de que os romanos, né, acabaram invadindo outras localidades e aí pegaram o povo dessas localidades e colocaram essas pessoas como escravos. Então, essas pessoas que foram trazidas como escravos de outras localidades, elas são chamadas de prisioneiras de guerra. Também, nesse fato, vamos ocorrer a escravidão por nascimento. Tia, mas de que forma acontece isso? Acontece de que forma que a mulher, né, ela foi trazida das suas terras como escrava e ela estava grávida e ela acabou tendo neném em Roma. Naturalmente, quando essa criança nascer, ela já nasce sendo escrava. Então, a criança se torna escravo por nascimento, tá? E aí, nesse conflito, que existia muitos escravos, muitos e muitos escravos, a gente tem uma revolta que vai ocorrer, que é a revolta de Espartacos, em 73 anos antes de Cristo a 71 anos antes de Cristo, no qual os escravos vão se rebelar e vão lutar pela sua liberdade. Por quê? Os escravos queriam a sua liberdade, queriam voltar para suas terras. Estavam sendo escravizados, vivendo uma situação precária, uma situação difícil, não podiam comer o que queriam, não podiam viver dignamente, não moravam numa casa legal. Então, essa revolta de escravos, né? Os escravos vão se rebelar contra os romanos justamente para serem livres. Essa revolta vai ser chamada Revolta de Espartacos. Crise e decadência da República Romana, né? Então, a gente chega no momento, a partir dessa revolta, que a Roma entra numa crise, né? Essa república entra numa crise muito grande, porque existe muito escravo, o escravo está se rebelando, o escravo quer ser livre. Dentre os vários fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, os principais foram as crises sociais entre os patrícios e plebeus, surgiu de uma nova classe, né? Então, sempre a partir desse momento que existem esses escravos eles estão tomando lugar, né, de trabalho dos plebeus, os plebeus vão entrar em crise, vão brigar com os patrícios justamente, né, para ter e conseguirem uma melhor vida, conseguirem uma alimentação melhor, conseguirem emprego. Então, eles vão acabar entrando em conflito, tá? Fortalecimento do comércio marítimo romano, processo de expansão, tá? Então, esse processo de expansão, ele é um processo de expansão também, tá? O fortalecimento
Fortalecimento de Roma, de que forma? Porque a partir dessa expansão vai ter mais pessoas para organizar Roma, né? Mais pessoas para fazer a defesa de Roma, tá bom? Então, a gente vai passar por esse processo de expansionismo também pela questão marítima, né? Pela questão de comercialização de vários produtos para várias localidades. Bom, a disputa por terra na luta pela reforma agrária, a revolta dos escravos. Também a gente vai ter essa disputa, né? Pela reforma agrária, que vai ser os irmãos Tibério e Caio Graco, que vão estar brigando, né, com os patrícios, justamente para distribuírem terras para as pessoas mais pobres e dar uma vida mais digna para as pessoas. E que vai acabar ocorrendo que os dois vão acabar sendo mortos, né? A revolta dos escravos também, né? A revolta dos escravos, por quê? São muitos escravos que querem uma liberdade, que querem voltar para suas casas, voltar para suas famílias, e estão presos a Roma, justamente porque são prisioneiros de guerra. Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse graves crises sociais e políticas, o ponto de enfraquecer suas defesas territoriais, né? Então, nesse contexto de várias brigas, de conflitos do mais do plebeu com o patrício e o escravo, né? Nesse contexto de muita briga, uma briga interna, né? Uma briga em Roma, vai acabar que as defesas territoriais, as defesas de Roma vão estar desprotegidas, tá? Iniciou-se, então, um período de disputa pelo controle político de Roma. E aí a gente vai ter dois carinhas nessa questão dessa organização de Roma, o Mário e o Silas. No consulado de Mário e Sila, o primeiro estabeleceu o pagamento de salário aos soldados. Então, Mário ele vai estabelecer um pagamento, né, para os soldados, o que levou a entrada de pessoas pobres no exército, tá? Então, por estar pagando um salário para as pessoas, está pagando um salário, né, por exército. Então, algumas pessoas mais pobres, né, acabaram entrando no exército. E aí diminuiu o poder, né, das pessoas mais ricas, diminuiu o poder dos filhos, né, dos patrícios que tinham maior poder lá dentro, tá? Em função dessa política, Mário foi assassinado pelo seguidor de Silas, com a ajuda do Senado. Então, nesse sentido, os plebeus, os patrícios acabaram ficando chateados, né, de estar entrando no exército pessoas pobres, porque eles não aceitavam isso, acabaram mandando matar o Mário. E aí quem fica no poder é o Silas, tá? Que com a ajuda do Senado vai governar por um período também e vai organizar, ou seja, tirar as pessoas mais pobres do exército e deixar só as pessoas mais ricas, tá bom? Estabeleceu-se nesse período também o chamado triunvirato. Vamos lá. O triunvirato, né, é um trio de pessoas que vai governar, tá, Roma por um período. Envolvia Pompeu, tá, Graco e Júlio César. Pompeu ficou com Roma e o Ocidente, Graco com o Oriente e Júlio César era responsável pela Gálias. Graco morreu em campanha militar. Júlio César estava em campanha contra os gauleses. Pompeu deu um golpe de Estado com o apoio do Senado, né? Então, Pompeu acabou dando um golpe de Estado, ou seja, para se tornar o único, né, governante de Roma. Enquanto Júlio César estava, né, em guerras fora do domínio de Roma para defender Roma. César dirigiu-se para Roma e venceu Pompeu na Fansália. Tá? E aí, nesse contexto, Júlio César volta, sabendo que Pompeu estava governando sozinho. E ele vai fazer o quê? Vão entrar em conflito os dois, tá? Vão brigar. E Júlio César, como tem o maior poder, acaba matando Pompeu e se tornando, né, um único governante. E aí, Júlio César é proclamado como ditador por um ano, por 10 anos e por toda a vida. Tá? E aí, Júlio César acaba se tornando um ditador. O ditador é aquela pessoa que é um tirano, né? Aquela pessoa que só ele tem um governo, só a sua opinião importa, né? Ele vai impor que a população faça o que ele quer. E aí, ele vai se tornar por um ano, né? Ele vai se tornar por um ano
o único governante, até que ele vai ser morto, tá bom? Olha lá, Júlio César se aproveitou dos problemas de saúde de Pompeu e da morte de Graco para tomar um poder em Roma e estabelecer essa ditadura. Então, Pompeu e Júlio César realmente entravam em problema, né? Pompeu acaba entrando em problema de saúde e Graco também, né? E aí, no meio de tudo isso, Júlio César acaba entrando no poder. Júlio César se tornou popular, embora tenha se utilizado da violência. Ele se torna popular, mas ele é violento de que forma? Que ele vai impor tudo que ele quer em cima dos romanos. Olha, então, quais foram os benefícios que o Júlio César deu para que a população começasse a gostar dele? Distribuiu terras para o exército, principalmente as que eram conquistadas no processo de expansionismo de Roma, né? Então, ele deu terras àquele exército que participou do expansionismo, ou seja, expandiu, foi para a guerra, lutou. Esse exército vai dividir as terras para eles próprios, né? Então, fazendo com que o exército agora acabasse ganhando terras, tá? Financiou a construção de obras públicas, o que dava emprego à plebe. Então, ele vai fazer obras públicas, né? Como pontes, como estradas, justamente para dar emprego para os plebeus, justamente para que os plebeus também gostassem dele e apoiassem ele futuramente, né? Colocou novas regiões, escravizando os povos que trabalhavam nos campos, liderando os plebeus para novas atividades e maior participação política. Então, aquelas terras que não morava ninguém, ele começou a colonizar, mandar pessoas para morarem lá, ou seja, ser proprietário de terras, trabalhar naquelas terras, tá? E também deu emprego para os plebeus, que melhorou bastante a vida deles. Essas medidas aumentaram a oposição do Senado, que acabou articulando o assassinato de César, tá? Então, tudo isso não ficou muito bom, porque o Senado ele não vai gostar, né, de Júlio César estar fazendo todas essas coisas e ficar muito popular com a população. E aí, o que vai fazer? O Senado vai articular, vai se organizar para mandar matar Júlio César, tá? E aí, Júlio César é assassinado em 44 anos antes de Cristo por Brutus e Cássio, tá? Então, ele acaba sendo assassinado. E aí a gente vai ter que ter uma eleição para ter o segundo triunvirato, tá? Os amigos de Júlio César, antirrepublicano, formaram o segundo triunvirato. Então, quem vai ser quem vai entrar no governo são justamente os amigos, né, de Júlio César, tá? Quem são esses amigos? Marco Antônio, Lépido e Otávio. O triunvirato puniram os assassinos de Júlio César, instituindo o terror ao Senado e dividindo o governo romano, tá? Então, eles três vão procurar quem foi que matou o Júlio César e punir essa pessoa, tá? E vão dividir o governo. Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio ficou com o Oriente e Lépido com a África. Logo afloraram as rivalidades entre os triunviratos pela conquista da supremacia política. Logo, esses três entraram em conflito para que só um ficasse ao poder. Ele mandasse em tudo, tá bom? Marco Antônio rompeu com Otávio e tornou-se governante supremo do Oriente. E logo em seguida fez uma aliança com Cleópatra do Egito. Então, Marco Antônio se juntou com a Cleópatra, que tinha um grande poder no Egito, justamente para ajudar ele, né, a conquistar o poder supremo, ou seja, ser um único governante de Roma. Chegando ao fim, não só o segundo triunvirato, mas também o período republicano romano, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aí Otávio, Marco Antônio e Lépido. O Marco Antônio acaba morrendo em conflito com o Otávio, tá? O Otávio entra em conflito com Lépido, também vão entrar em conflito os dois, e Marco Antônio depois vai se tornar um único governante de Roma, tá? E aí a gente chega ao fim da República, tá? E aí se inicia o Império Romano, né? Império, ou seja, o único imperador vai ser Otávio Augusto, que vai chegar ao poder. Até semana que vem, meus amores.